Patologia das fundações. Como introdução, temos que, detectada a ocorrência de anomalias e patologias, deve-se caracterizar suas origens através de um monitoramento e evolução do processo de degradação, ainda evolução de fissuras, desaprumos e alguns desalinhamentos, com identificação das causas e medidas corretivas. A fundação por conceito é um elemento de transição entre a estrutura e o solo, ou é um elemento que absorve e recebe a soma de cargas da estrutura e transfere ao solo. O comportamento dessas fundações ele é ligado ao que acontece com o solo quando submetido a um carregamento, portanto, a soma de cargas da edificação. E a existência de situações em que o solo apresenta deformações ou variações volumétricas. Trata-se também de uma importância da correta e eficiente investigação do subsolo ou sondagens, com identificação das condições de local da implantação da obra ou ainda da edificação. E a gente evita ao máximo a ausência de investigação ou não fazer sondagens, investigação insuficiente, investigação com falhas, interpretação inadequada dos dados do programa de investigação ou do programa de sondagem, influência de vegetação e raízes, a ocorrência de matacões. E ainda podemos falar em solos colapsíveis e solos expansíveis, que são sensíveis a variações no grau de saturação do terreno, através de um rearranjo das partículas. E os solos expansíveis com variações de volumes de materiais argilo-minerais expansivos, que são decorrentes da variação do teor de umidade do solo. Os problemas que acontecem nas fundações, eles podem ser provenientes ou ocasionados com alguns fenômenos naturais ou de erros de projeto ou ainda erros de execução. Nas primeiras imagens, então, a gente percebe alguns fenômenos naturais, que são imprevisíveis, podem ser desconhecidos até que aconteçam pela primeira vez. Percebam que nas três imagens, então na imagem 1, da esquerda para a direita, nós temos um pavimento degradado, quebrado, por insuficiência de suporte às cargas que passam em cima desse pavimento, por mal ou inadequado dimensionamento, mal ou inadequada execução. Percebam também ainda nessa primeira imagem que pela coloração do solo, trata-se de um solo ou um subsolo composto basicamente por uma argila. Então, pela coloração do solo, a gente já tem um indicativo de argila, que tem baixa capacidade de suporte de cargas no geral. Na segunda imagem, nós temos uma edificação, uma casa, que nessa imagem ela é em madeira, portanto tem todo o fechamento e todas as estruturas também em madeira. E o que aconteceu foi uma enchente, então a edificação em um solo saturado, em uma região alagável. O que acontece nessa imagem, pessoal, primeiro, a questão da enchente. Segundo, essa água, quando a gente imagina num processo lento e gradual, ela então entra imaginem em câmera lenta, que essa água entra no solo. Então, a água entrou no solo. 2, o solo está saturado. 3, a gente passa a ter o quê? Uma saída lenta, gradativa dessa água no solo. Então, quando a gente pensa em câmera lenta, entende que num passo seguinte a esse processo de início da saída lenta desse solo, da água do solo, é a criação de vazios. Então, com a criação dos vazios no solo, que antes eram ocupados pela água, a gente passa a ter e observar maiores deformações desse solo, ainda mais com carga ou com cargas em cima. E na terceira imagem, também um fenômeno natural, onde a gente percebe deformação da edificação, então da vedação, do fechamento das paredes e da estrutura, porque também é uma edificação composta inteira por madeira.
Então a gente percebe essa deformação. Existe um cuidado bastante grande quando a gente trabalha com essa terceira imagem, que além da deformação da arquitetura, paredes, piso, eventualmente, deformação das estruturas ou de cada elemento estrutural que compõe, a gente percebe também um descolamento da ligação ou da interface estrutura-fundação. Então, possível que a gente tenha o quê? Esse desprendimento estrutura que sofreu deformações, basicamente os pilares que sofrem deformações, com a fundação ou os elementos de fundações que ficam, entre aspas, confinados nesse solo. Outras patologias, pessoal, que a gente percebe, então, são agora nas imagens que aparecem como? Na primeira imagem superior esquerda, um deslizamento. Alguém poderia falar, mas é uma ocupação irregular. Ok, mas a gente percebe pela coloração do solo, de novo, um subsolo bastante composto por argila, mole, ainda possível que orgânica. Então, de novo, um exemplo de um solo de baixa ou baixíssima capacidade de suporte. Na imagem direita, ou do canto inferior, a gente percebe de novo esse deslizamento, desmoronamento, mas a presença de um material mais rochoso, e pela própria coloração do solo a gente percebe que tudo bem, temos eventualmente argila, mas que ele já é um solo mais composto por areia ou por uma areia siltosa e a presença de materiais rochosos. Então, dessas rochas, pedras e alguns matacões. Claro que aqui a gente vê também a presença de vegetação, árvores, folhas, raízes que também interferem na fundação e no solo. Podem acontecer alguns erros de execução. Por quê? Ou pelo uso e aplicação de materiais inadequados para aquela situação de carga de projeto, de execução da edificação, erros de locação, falha ou erro na leitura de arrasamento das estacas, quando a gente trata de uma fundação composta basicamente por estacas. Ainda poderíamos falar em falha na concretagem, que causam esses vazios ou áreas e regiões de estrangulamento ou redução da seção transversal das estacas. Ainda quebra de estacas, que pode mesmo assim essa quebra ser ocasionada por materiais inadequados ou por muita aplicação de golpes, quando a gente pensa numa estaca pré-moldada ou pré-fabricada, e desvio de estaca durante o processo de cravação. Então, notem pelas imagens que nessa primeira figura a gente percebe o quê? Um fundo de um bloco de coroamento, um bloco sobre estacas, e essas duas estacas abaixo. Notem ainda, quando a gente observa um pouco melhor a estaca da direita, que nós temos armaduras expostas. Portanto, o que aconteceu? Uma falha de concretagem, onde as armaduras ficaram expostas num solo que tem uma coloração, sim, mais próxima de uma argila, possivelmente de uma argila com matéria orgânica, com presença de matéria orgânica, e que degrada o concreto da estaca e essas armaduras que estão expostas. Então é muito fácil a gente observar nessas situações um processo de degradação das armaduras, onde a gente tem oxidação, e aí é como se a estaca não estivesse funcionando ou ela não atende às cargas de projeto. E na imagem do lado a gente nota uma estaca com fissura. Então, nessa situação, essa fissura ou essas fissuras, porque depois a gente observa na mesma obra um número maior dessas fissuras em outras estacas, de outros blocos de coroamento da mesma fundação, mas pela aplicação de golpes acima do estimado
na fase de projeto. As imagens que aparecem agora, elas ilustram estaca moldada fora do local e, num caso 2, estaca pré-moldada. Percebam pela primeira imagem que nós temos o quê? Um estrangulamento. Então, é essa redução da seção transversal que mostra ali na primeira seta superior, né, em vermelho. Então, redução da seção transversal. Isso acontece em uma das situações, ou aquela mais comum, quando a gente tem uma execução de uma estaca moldada em loco, então basicamente estacas hélice contínua, onde a gente tira tão rapidamente o trado durante a execução e a velocidade em que o concreto entra nesse buraco, nessa perfuração, que passa a ser a estaca, ela é menor. Então a gente tira muito rápido o trado e acabam acontecendo esses estrangulamentos, tá? Então percebam ali também que o solo invade parte desse espaço que deveria ser ocupado por estaca. E claro que aqui na imagem a gente observa também a flambagem. A imagem didática fala em flambagem lateral porque o terreno é fraco. Ok, ela é didática mesmo, né? Mas a gente entende que, por conceito, a flambagem é sempre lateral. O comportamento de uma estaca ou de estacas no geral, ele é muito parecido com o comportamento de pilares. Por quê? Porque são elementos basicamente com uma seção transversal muito pequenininha quando a gente compara com o comprimento, ou o comprimento de uma estaca, ou a altura, né, de um pilar. E aí o que acontece? Quando essa seção transversal realmente é pequena, já pode acontecer a flambagem. E numa outra situação, quando a gente aplica uma carga muito grande em cima de um diâmetro pequeno, de novo, pode ocasionar a flambagem. Aqui, nesse exemplo, aconteceu a flambagem pela redução de seção transversal, porque a carga era muito grande, ou era acima daquela estimada, permitida, projetada. Na imagem seguinte aparece o quê? Um caso 2 de uma estaca pré-moldada, onde a gente percebe falha na emenda da estaca ou das estacas. Então, esses pontos em vermelho que são as emendas entre estacas. Figura didática, então aparecem 3 trechos de estacas, mas a gente entende e sabe que o mais comum são 2 estacas e uma emenda entre elas, não essas 3 estacas que estão ali na imagem didática. Mas o importante da figura é que a gente tem então essa falha na emenda de estacas. Mais na frente um pouquinho, em outras aulas, a gente vai conversar melhor sobre tipos de emendas de estacas. Mas a gente sabe basicamente que podem ser por soldas ou por anéis de encaixe. E ainda aparece uma estaca desviada por um obstáculo, ou um desvio de estaca, que nessa situação é ilustrado como aconteceu pela presença daquela rocha ou pela presença de um matacão. Exemplos, agora por escrito, nós temos um problema 1 e uma solução 1. No problema 1, a estaca é colocada fora de posição. Então, fora da posição da planta, do projeto de locação. E esse erro provoca o quê? Excentricidade entre a carga da estrutura e o elemento de fundação e a solução de fundação, que aqui é a estaca. A excentricidade gera um momento que pode resultar em distribuição não uniforme de tensões no solo, principalmente em fundações rasas, mas também um momento em estacas. E como solução 1, nós temos que pode-se executar uma nova viga de fundação, que é dimensionada para absorver o momento. Então, o que é isso? É aquela viga alavanca, ou são vigas alavanca, onde a gente tem uma transferência de carga do pilar para a estaca. Dando um exemplo mais real ou mais próximo de uma realidade de projeto e obra,
Isso acontece bastante quando a gente tem uma alteração da posição de execução da estaca, ou um erro de locação mesmo, onde o ideal seria, bom, se eu tenho uma alteração da posição da confecção de estaca, eu deveria trazer junto o bloco de coroamento, o bloco de fundação e o pilar. Quando a gente traz o pilar e pensa num projeto arquitetônico, deveríamos trazer a parede junto para a nova posição. Por quê? Porque a gente evita ao máximo esses elementos estruturais. Então, aqui no exemplo, os pilares ou o pilar fora da parede, para que não apareçam, né? Então, situação ideal, trazer tudo conjunto, né? Todo o conjunto, parede, pilar, para a nova posição, então, da fundação. Quando a gente não pode alterar a arquitetura, ou não é desejável fazer essa alteração, nem da arquitetura e nem só da posição do pilar, a gente pode e deve sim usar essa viga alavanca, que ela absorve a carga do pilar, então da estrutura, e transfere para a estaca na nova posição. No problema 2, nós também temos a solução 2, mas dividida em duas partes. Então, percebam que a gente tem solução 2A e solução 2B. Pronto, qual é o problema? Erro no arrasamento das estacas. A cota de arrasamento da estaca abaixo da face inferior do bloco. O que significa isso? Esse é o exemplo, pessoal, dessa imagem que nós já tínhamos visto, onde a estaca ou as estacas ficam fora do bloco. Então, elas são soltas, desprendidas, descoladas do bloco. Passa a acontecer o quê? É como se as estacas não tivessem naquela posição uma função de absorver a carga e transferir para o solo. E aqui quem realmente está fazendo o papel e está funcionando como fundação é o bloco. É o bloco de coramento ou bloco sobre estacas. Então, solução 2. 2A, deve-se completar a estaca até o bloco. Mas antes a gente deve fazer o quê? Observar se as armaduras estão no lugar correto e se elas têm o tamanho, o comprimento correto. Na solução 2B, caso a armação ou as armaduras estejam mal posicionadas ou com um tamanho inferior, um comprimento menor do que aquele de projeto, primeiro a gente tem que completar as armaduras, né? Completar a armação. Depois, tratar essas armaduras para que não aconteçam oxidações. E aí a gente pode fechar então esse concreto da estaca ou das estacas até o fundo do bloco. Tem uma outra observação importante que é verificar a qualidade dessas armaduras de bloco. Por quê? Porque a gente usa o mesmo padrão de análise de estruturas no geral. E existe uma regrinha de norma que da nossa NBR 6118 que diz o quê? Se a gente tem uma redução da seção transversal da estaca em 10 ou mais de 10%, a gente precisa substituir a armadura. Como que a gente faz essa substituição? Bom, ninguém vai tirar a armadura da estaca, ou se for de um elemento estrutural, do pilar, da viga, mas o que a gente faz? A gente trata essa armadura e considera que ela não está exercendo a função. E a gente faz o quê? Acrescenta uma nova barra, ou quantas necessárias, né? Então, a gente acrescenta novas armaduras. Agora, se a gente observar, depois de um acompanhamento, uma verificação, que não existe a redução da seção transversal, não precisa fazer a substituição de armaduras. Essas imagens seguintes ilustram o quê? A imagem da esquerda, então a imagem A, mostra uma situação otimista. E, infelizmente, na imagem B, a situação real do solo, da fundação, das estruturas e da edificação. A imagem A, a pessoa então trabalha com essa situação otimista, onde a gente projeta e executa para que nunca aconteça algum problema, né? Que não apareçam fissuras em paredes, em elementos estruturais,
para que as fundações atendam às cargas e transfiram ao solo da maneira esperada, desejada, e a gente não tenha, a edificação não apresente nenhum recalque diferencial. Mas na realidade, a gente tem um cuidado para essa real situação do solo. Então, a imagem ilustra uma situação onde aparecem fissuras na alvenaria, na parede, muito próximas de aberturas, então, das janelas, que são também fissuras típicas de falta, tá? Ou ausência de verga em cima e contraverga embaixo dessa janela, ou vergas e contravergas insuficientes. Imaginando uma situação, então, onde a gente faça verificação, num primeiro momento, será que a edificação tem vergas e contravergas? E aí, de repente, a gente viu que sim, a edificação tem vergas e contravergas. O pessoal de obra executou suas vergas, tá? Num segundo momento, será que elas são suficientes? E aí a gente vê que realmente são suficientes. Trata-se fissuras e acompanha-se. Depois de um tempo, a gente percebe o quê? Que as fissuras voltam a aparecer, ou que aparecem mais fissuras, e essa abertura de cada fissura, a espessura, passa a ser maior. E aí o que acontece? Quando a gente faz uma nova bateria de sondagens, uma nova investigação do subsolo, a gente percebe a presença de um bolsão de argila mole, orgânica, que não tinha aparecido na primeira bateria de sondagens. E isso significa o quê? Que possivelmente, e é a situação aqui que a imagem ilustra, que essas fundações foram projetadas e dimensionadas para um solo de qualidade maior, capacidade de suporte maior ou resistência superior a essa do bolsão de argila orgânica. E vale lembrar o cuidado com o quê? Um cuidado com degradação do material das fundações, porque as fundações ficam em contato direto com esse solo orgânico. O que a gente faz para corrigir? Como que a gente arruma isso? Quais são as medidas corretivas? Bom, depois de uma nova bateria de sondagens, preferencialmente um tipo de sondagem como, exemplo, a SPT, que faz a coleta de material e análise em laboratório, a verificação se existe realmente matéria orgânica nesse solo. Tá? Em um cuidado especial com relação ao material das fundações. Depois disso, reforço da fundação. A imagem agora ilustra ou mostra dois pilares muito próximos. Quando que isso acontece? Situação real de projeto e obra. Quando a gente tem um corredor, imaginem um corredor em projeto, com uma distância pequena, então uma largura pequena, e aí de cada lado do corredor a gente tem parede, e dentro de cada parede dessas, pilares. Então a gente passa a ter um vão pequenininho, uma distância pequena entre pilares. E a gente lembra que lá embaixo na fundação nós temos o quê? Uma dimensão em planta bem maior do que a dimensão em planta dos pilares. Então, os lados A e B, né? Imaginem uma sapata isolada para cada pilar. Esses lados A e B da sapata, eles são maiores do que os lados de cada pilar ou a seção transversal do pilar. E quando esses pilares são lançados muito próximos, então com um vão muito pequenininho, possível que a gente tenha uma sobreposição de solução de fundação ou de sapatas e essa sobreposição de tensões no solo. Então, o que a gente percebe ali? Que cada pilar tem um bulbo de pressão individual, que é o que aparece no texto, ou um bulbo de tensão individual, pressão ou tensão.
E aí, quando os pilares estão muito próximos, a gente pode ter essa sobreposição de pressão, pressões, tensão, tensões. Tá? E aí o que acontece, pessoal? A gente lembra daquela recomendação de um lançamento, de um vão mínimo, que varia de 2,5 a 3 metros. Quando a gente aplica em projeto e usa esse exemplo, então, do corredor, imagine um corredor com 90 centímetros, 1,20 m, 1,5 m. Cuidado e atenção com as fundações para que não aconteçam essas sobreposições, né, de tensão, tá? Por que essa sobreposição é um problema? Porque percebam pela linha pontilhada lá embaixo que a gente passa a ter um bulbo combinado. Então, é como se essas tensões estivessem passando a camadas mais profundas no solo. Existe solução? Existe. Como na fase já de projeto, usar sapatas, ao invés de isoladas, sapatas associadas. Então, isso a gente até vai ver lá na aula de tipos de fundações, que a gente usa uma sapata para receber a carga desses dois pilares, mas que por conceito podem ser 2 ou mais pilares. A imagem seguinte mostra o que? É uma mesma fundação, num mesmo comprimento de fundação, em 2 solos diferentes. Então, tem um momento que essas estacas, nessa imagem didática, essas estacas estão ok na camada resistente, na camada esperada, projetada, que nós verificamos lá na fase de investigação de subsolo ou sondagens. E que em outros momentos, como a gente tem o mesmo comprimento, as estacas estão aonde? Na camada de aterro, que muitas vezes é menos resistente ou tem menor capacidade de suporte, é um material que também pode ser orgânico, então de qualidade inferior. Então, o que a gente faz? Aqui, pela imagem, deveríamos ter feito, e isso serve como medida corretiva também, uma variação do comprimento da solução de fundação. Então, variação desse comprimento das estacas. Aqui na imagem, onde as estacas estão na camada de aterro, elas deveriam ser ou devem ser aprofundadas para que realmente fiquem na camada resistente. A imagem seguinte, então essa imagem agora é muito parecida e percebam pela coloração que a gente tem argila, então um bolsão de argila, tem areia mais amarelinha também, né? Argila mais avermelhada. E mesmo soluções de fundação com os mesmos comprimentos, então no momento da esquerda para a direita, a estaca está numa camada de argila arenosa, ali essa estaca do meio, a segunda, na sequência da esquerda para a direita, um bolsão de argila mole orgânica, e só a terceira estaca na achura amarelinha, então apoiada realmente na camada de areia, que era o que nós tínhamos projetado num processo de investigação. O que a gente deve fazer? A mesma coisa, um reforço, ou aumenta-se esse comprimento, ou a gente aumenta o número de estacas, e isso sempre deve ser feito através de verificações. As imagens agora mostram ou ilustram o quê? No canto superior esquerdo, então, um projeto original de uma sala de aula, onde embaixo, então, no canto inferior esquerdo, a gente percebe um número de cargas para essa sala de aula. Imaginando uma situação onde a gente teve uma alteração do uso da edificação, que é uma alteração arquitetônica, então a gente passa a ter o quê? Ao invés de uma sala de aula, uma biblioteca. Então, imagem superior direita, alteração não prevista em projeto, alteração do uso da edificação, passa a ser, a sala de aula passa a ser biblioteca, onde embaixo, então na imagem inferior direita, a gente vê uma carga bem maior.
do que aquela carga projetada ou a carga de projeto, né? E para que a edificação, as estruturas da edificação realmente foram executadas. Aparece ali como observação um efeito. Então, danos na estrutura e recalques extensivos, tá? O que a gente tem que fazer? Bom, altera-se o uso da edificação. A gente precisa sempre fazer verificação para ver se não precisa de reforço ou então reforços. Medida corretiva, reforço, não tem jeito. Ainda uma alteração arquitetônica, mas percebam que agora a gente tem um acréscimo do número de pavimentos com a inclusão de um mezanino. Então, o que é isso? Aumentou o número de pavimentos, a gente tem um acréscimo de cargas na estrutura e na fundação. Claro que a gente pode e deve partir para uma verificação de possíveis reforços. Agora, a solução que a imagem mostra é o quê? A criação de novas estruturas para essas fundações. Então, a gente até pode fazer uma troca, uma substituição puramente arquitetônica, como, poxa, vamos trocar o piso da edificação, o piso existente, por um material mais leve, o próprio material da parede, utilizar um gesso acartonado ou drywall, no lugar dessa parede cerâmica de tijolos, né, de tijolos cerâmicos, então uma alvenaria convencional. Tá, o que a imagem mostra? Então, uma criação de uma viga metálica, paredes removidas, se puder, a gente até atualiza para quê? Bom, será que a gente consegue tirar alguma parede, trabalhar com ambientes maiores, amplos, e isso já reduz bastante a carga. Então, é importante fazer essa observação que a própria arquitetura pode fazer essa alteração de cargas. E o que a gente faz? Sempre verificação de cálculo. Então, dimensionamento, quando a gente faz o projeto, né, antes de executar. Então, nesses processos de verificação de cálculo, a gente vê se realmente a fundação existente suporta essas cargas ou não. Não suportando as cargas, aí sim a gente parte para os reforços. Na descrição a gente tem o quê? Modificações no projeto da edificação não previstas no projeto original, então na figurinha A, que aparece a inclusão de um mezanino, um acréscimo, né, de um número de pavimentos. E na figura B, demolição como solução. Então, a demolição de alvenarias portantes e a implantação de pilares, sem alterar e reforçar as fundações. Bom, aprofundando um pouquinho mais a situação, a gente tinha, numa situação original, paredes autoportantes, né, com blocos de concreto, então a alvenaria estrutural. E durante essa alteração do uso, alteração do arquitetônico, do projeto arquitetônico, então também a alteração dessas paredes, mas tem que ser feita a verificação, tá? A alteração dessas paredes por um sistema convencional através desses pilares. Aqui na imagem deu tudo certo, e aí a gente não precisou fazer reforço nas fundações, tá? Mas refriso, tem que ter verificação, pessoal, de cálculo. É importante também lembrar ou ressaltar que para isso a gente tem que ter projeto documentado, tem que ter registro disso tudo. Que aí se a gente tem projeto estrutural com as cargas originais, se a gente tem projeto de fundações, a gente entende quais são os elementos que estão lá embaixo desse solo, no subsolo, de que dimensões, que seção transversal, de que comprimento, qual é o tipo e tudo que foi utilizado. E a gente tem, então, o atendimento a essas cargas. Lembro também, por isso que aparecem novas imagens, é que galpão, pessoal, também é edificação e também tem uma carga, e que o piso ou o pátio de galpão, quando recebe materiais armazenados, ele também é dimensionado, projetado, executado. Então, se recebe uma carga, a gente também tem que fazer verificação. Percebam na primeira imagem que
o bulbo de pressão ou tensão de uma edificação, então desse galpão, ele tá, ou de um prédio leve, né, de uma edificação leve, ele é muito próximo da edificação vizinha. Então, entre edificações, também pode acontecer um bulbo combinado, uma sobreposição de bulbos de tensão ou pressão, tá? Isso que a figura ilustra. Então, na situação do galpão, percebam ali a estocagem de bobinas metálicas. Pessoal, não adianta nada ou quase nada a gente tirar esse material que está armazenado ali dentro do galpão como material não previsto ou acima da carga permitida e colocar ele no piso ou no pátio do galpão, só que muito próximo. O que acontece? A gente também pode ter uma sobreposição de bulbos. E por isso que a gente tem o que aparece na última imagem, uma estocagem agora dessas bobinas metálicas a uma distância maior do galpão, tá? Ou dessa edificação mais leve. Imagens que ilustram um efeito significativo do que? Da corrosão em estacas em concreto armado, numa plataforma marítima. Cuidado e atenção, então, com esses materiais. A gente sabe e entende que existem materiais mais adequados do que outros, que a gente precisa fazer um acompanhamento, que precisam ser feitas investigações em áreas marítimas ainda com mergulho e que a gente tem que fazer um acompanhamento até da evolução desse processo de degradação, tá? Possivelmente fazer a substituição de materiais. Imagens agora que mostram presença de matacão ou de matacões, tá? Imagens didáticas, então, ali com 2 matacões, presença de 2 matacões, e imagens reais com o quê? Presença de fundação que foi executada em matacão. Então, para lembrar, assim, aulas anteriores, qual é o problema desse matacão? O problema é quando a gente projeta e executa imaginando, através lá das investigações de subsolo e sondagens, que a gente apoiou as fundações em rocha, mas que aí se a gente tem um matacão, na realidade não existe mais rocha por baixo desse matacão e ele pode ser apoiado no material mais mole, tá? Imaginem uma argila mole. E aí a carga das fundações, mais da edificação, mais tudo que tem ali dentro da edificação, então as nossas cargas acidentais, maiores deformações no solo. As figuras mostram agora fissuras, são imagens reais que eu tirei em alguns acompanhamentos de alguns laudos e que ilustram, pessoal, fissuras típicas nessas situações, eu sei que são típicas, de recalques diferenciais, tá? Então a gente fica bastante atentos a isso. Fachada de uma edificação, de novo, fissura típica de recalque diferencial. E algumas discussões que nós teremos em atividade um pouco mais prática e destaque de degradação do material das estacas, influência de vegetação e raízes, ocorrência de matacões, rebaixamento de lençol freático, aterro sobre solos moles, aterros sanitários e lixões, falha na concretagem dos elementos de fundação ou fundações e acréscimo de cargas na edificação, que pode ser por alteração do uso da própria edificação ou influência de terrenos vizinhos.